Vocês conhecem a história chamada Vida e Aventuras do Papai Noel? Vocês obviamente conhecem a figura mais famosa do Natal, que é o Papai Noel. E ele inclusive tem origens baseadas lá em culturas pagãs e também no São Nicolau. Mas enfim, existe uma história que está presente em um livro escrito por Frank Baum, que é o mesmo escritor de Mágico de Oz, em que ele conta a história de origem do Bom Velhinho. E enfim, a história é assim. Há muito tempo atrás, havia uma floresta encantada chamada Floresta Burzee. E nessa floresta haviam muitas criaturas mágicas, fadas, ninfas e tal, e todas elas eram governadas por um rei, que era chamado de Eik, o Senhor da Floresta, ou então o Mestre Lenhador, que dominava todas aquelas criaturas. E então, num certo dia, foi encontrado um bebezinho abandonado bem na beira da floresta, e o Senhor da Floresta foi lá, acolheu a criança, até que apareceu uma ninfa das árvores, uma dríade, podemos dizer assim, chamada Nessile, que disse que queria muito criar essa criança como se fosse seu filho. E então o rei da floresta acabou concordando. E ela acabou dando o nome desse menino de Noel. E ele cresceu lá junto das criaturinhas da floresta, também dos duendes, das fadas e tudo. Só que aí chegou um tempo, quando ele já ficou maiorzinho, em que o rei da floresta lá disse que ele teria que sair de lá porque a floresta não era lugar para humanos. E então Noel acabou se mudando para uma cidadezinha chamada Vale dos Risos, ou então chamada cidade do Ho Ho Ho. Pois é. E as criaturas da floresta deram pra ele de presente um gatinho lá pra ser a sua companhia. E aí então, certo dia, apareceu uma criança órfã lá na casa dele e ele ficou lá conversando com essa criança e percebeu como ela estava triste. E ele percebeu também que todas as crianças daquela cidade, elas viviam muito tristes nessa época, assim, de final de ano, de Natal. E como o Noel, ele gostava muito de esculpir na madeira, fazer bonequinhos na madeira, ele resolveu dar de presente pra essa criança um bonequinho de madeira que ele tinha feito inspirado naquele gato dele, o Blink. E aquele menino ficou muito feliz porque ele nunca tinha ganhado um negócio tão legal. E aí então o Noel olhou para aquele negócio e falou: interessante, eu vou chamar essa escultura de brinquedo. Aí a partir desse dia o Noel começou a esculpir vários brinquedos daqueles de madeira, brinquedos, carrinhos, bonecas, enfim. E todos os anos ele distribuía esses brinquedos para as crianças. E ele fazia isso sem cobrar nada, assim, fazia pela pura bondade do coração dele. Só que isso acabou incomodando uma certa criaturas, uns demônios lá, chamado Oguas, que eles eram como se fossem demônios que ficavam mais fortes quando as crianças eram mal criadas e quando elas faziam algazarra em vez de brincar com seus brinquedos. Então esses Oguas foram lá na casa dessas crianças, roubaram todos os brinquedos, depois roubaram lá na casa do Noel, o que deixou ele muito triste. Só que aí então o rei Ak, lá da floresta, acabou sabendo de tudo que havia acontecido, e então ele reuniu todo um grande exército de fadas, duendes, elfos e tal, e foram partir para lutar contra esses Oguas, e eles acabaram vencendo. E então o rei Ak, vendo a boa ação que o Noel estava fazendo, resolveu dar de presente para ele umas renas lá que pertenciam a um elfo lá. Só que esse elfo era muito do Mukirana e ele não queria emprestar as suas renas encantadas que sabiam voar. Eles só fizeram um acordo lá onde ele permitia que o Noel usasse essas renas durante uma vez no ano, que era a época de Natal. E esse elfo Mukirana, aliás, acabou duvidando que o Noel conseguisse fazer todos os brinquedos que ele fazia durante um ano para entregar para todas as crianças do mundo. E então o Ak ordenou que os seus súditos elfos fossem ajudar o Noel todo ano, ou seja, por isso que o Noel é ajudado por vários elfos hoje. E ele também decidiu que, para não incomodar as pessoas, né, não bater na porta das pessoas de madrugada, ele iria simplesmente entrar pela chaminé e entregar os presentes para as crianças debaixo da árvore de Natal. E ele inclusive falava para os pais das crianças assim: olha, prepara a casa de vocês para me receber, tá? Que eu vou ver bem rapidinho, só entrego os brinquedos, depois eu vazo, tá bom? E aí então, a partir desse dia, os pais começavam lá a enfeitar as árvores de Natal e também botar aquelas meiazinhas com doces, né? E também deixar às vezes um pouquinho de biscoito e leite pro Papai Noel tomar. E então ele continuou indo lá com seu trenó sendo puxada pelas renas encantadas todas as noites de Natal, até que ele começou a ficar bem velhinho, né? Já se passaram muitos anos. Então o rei Ak, que era o rei imortal da floresta, se reuniu com todos os outros reis imortais lá dos elementos e eles decidiram que iam dar o manto da imortalidade para o Noel. E assim o Noel foi agraciado com o manto da imortalidade, ou seja, apesar da sua idade, ele nunca iria de arrasta. E ele também, ao decorrer dos anos, foi chamado carinhosamente como Papai Noel. E até hoje o Papai Noel vai deixar os brinquedos que ele mesmo esculpe para as crianças e também para as lojas de brinquedos, e ele faz a alegria de todo mundo na noite de Natal. E essa é a história de origem do Papai Noel. E aí, o que acharam?
E fim.